Bom dia, cidade! Quinta-feira, 24 de setembro, estamos aprendendo um pouco sobre missões. O livro é 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, lá no Antigo Testamento, capítulo 30, uma história de Davi. Ele ainda não é rei nesse momento, e ele fala assim no versículo 24: E quem em tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem. Igualmente repartirão. Outro texto, na NVI, fala assim: Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. A história é bastante longa e não dá tempo de contar. Eu falo isso direto, não é verdade? Mas Davi está fugindo do rei Saul e hoje mora no país dos filisteus, que era colado ali com Israel, e recebeu do rei filisteu uma cidade para eles morarem, ele e seus 600 homens. A cidade chama-se Ziklag. Enquanto Davi estava em algumas guerras, ajudando os filisteus, Ziklag foi invadida por um exército amalequita, foi queimada totalmente a cidade, e todas as famílias, todas as pessoas, crianças, velhos, as esposas e os animais foram levados cativos. Quando os soldados voltaram para a cidade e viram tudo queimado e perceberam que todos tinham sido sequestrados, homens acostumados com a guerra choraram, se desesperaram. Mas o texto diz que Davi se fortaleceu no Senhor, resolveram ir atrás. Mas eles estavam vindo de uma batalha, já tinha caminhado muito tempo, então o exército todo estava exausto. E quando chegaram um pouco mais à frente, quase um segundo dia de caminhada, eles pararam e 200 deles ficaram tão exaustos que ficaram ali, ficaram com a bagagem. E só Davi e mais 400 homens foram atrás do exército amalequita. Resumindo a história, no outro dia eles lutaram o dia todo, venceram e trouxeram o que chama-se de despojo de guerra. Ou seja, resgataram esposa, filhos, os mais velhos, os animais e também os tesouros que os amalequitas tinham roubado de outras cidades, vários e vários animais, e trouxeram um grande despojo de guerra. Quando eles voltaram, um dia de caminhada, encontraram aqueles 200 que ficaram exaustos para trás. Muitos soldados de Davi disseram assim: olha, eles não têm direito a despojo nenhum, a riqueza ou animais, que eles peguem as suas esposas e filhos e vão embora. Mas Davi disse assim: quem vai ouvir vocês? De jeito nenhum. Eu vou definir isso agora como uma regra do nosso exército. Quem fica atrás, cuidando da bagagem, cuidando da retaguarda, vai ter direito aos mesmos despojos, aos mesmos tesouros de quem foi literalmente para a batalha. O que eu aprendo nessa lição? Que nós precisamos de missionários que larguem tudo e vão para os lugares mais difíceis. Eu me considero missionário porque há 35 anos atrás eu saí do Rio Grande do Sul e vim morar na Bahia para pregar o Evangelho. Mas o missionário dentro do país como o Brasil realmente não é tão difícil. Mas quando a gente pensa em missionários transculturais que vão para outras nações, principalmente nações fechadas do budismo, hinduísmo e principalmente do islamismo, nós temos que ter muito carinho, muito cuidado com essas pessoas. Mas nem todos vão, literalmente, para essas nações transculturais. Mas nós que ficamos na retaguarda, nas igrejas nacionais, nas igrejas locais brasileiras, nós temos que lembrar desses valentes. Fazendo o quê? Contribuindo financeiramente para eles, orando por eles. A questão financeira é tão delicada com respeito a missões transculturais remotas em outras nações, em outras etnias, que se nós formos fazer uma conta dos evangélicos, no Brasil, que estão passando de 30 milhões de pessoas, só os evangélicos, sem contar os outros cristãos, os outros católicos e as outras religiões que também se consideram cristãs. Só os evangélicos, mais de 30 milhões de pessoas, o valor que é levantado anualmente para os missionários é menos de R$1 por pessoa. Ou seja, o dinheiro que se deposita para missões transculturais anualmente no Brasil não dá R$1 por pessoa. Isso é menos do que uma Coca-Cola, isso é bem menos do que uma pizza,
isso é bem menos do que se gasta com o nosso cachorro, com ração, remédio, etc, etc. Nós temos que pensar muito nisso. Porque eu estou ensinando para você, biblicamente falando, um princípio bíblico, que Deus considera aquele que está lá na guerra, travando uma batalha que pode até perder a vida, aos olhos de Deus, é o mesmo valor quem está aqui, orando e ofertando. Aos olhos do Senhor, tem a mesma paga, a mesma recompensa, a mesma graça. Então, sinta-se importante, sinta-se desafiado, que nós possamos compreender essas verdades. Tem muita gente boa, honesta, sincera, que está dando a vida em outra nação e precisa da nossa ajuda. Nossa ajuda financeira e nossa ajuda através de oração. Eu estou falando sobre finanças hoje, quero falar sobre oração amanhã e dizer para você, nós temos um compromisso com essas pessoas. Não é correto você gastar mais dinheiro com lanches do que com oferta missionária. Gastar mais dinheiro no pet shop do que com oferta missionária. Você pode até dizer assim, eu nunca dei uma oferta missionária para alguém que esteja em outra nação ou para algum projeto que aponta para outra nação ou para uma agência que trabalha com pessoas que trabalham em outras nações. Se você nunca fez, é porque você está dentro da estatística. É por isso que a oferta missionária brasileira é menos de R$1 por ano, por crente, por pessoa, por cristão. Que nós possamos acordar e que possamos fazer a nossa parte. Você não precisa pegar todo o seu dinheiro e entregar na igreja. Não é isso. Mas nós precisamos depositar algum valor, com muito carinho, com muito amor, para a obra missionária. E às vezes, na própria igreja, o dinheiro vai ficar ali, somente para aquele quadrado, aquelas 4 paredes, aquela denominação, que é interessante, mas não é o mais importante. Nós temos que ofertar na igreja que nós congregamos? Sim. Na igreja que você participa? Sim. Mas nós precisamos também ofertar para missões transculturais remotas, em lugares fechados. Se você não tem nenhuma ideia, eu tenho uma lista enorme de sugestões de pessoas que eu conheço pessoalmente que precisam da nossa ajuda. Faça a sua parte. Menos de R$1, pensa nisso. Menos de R$1 por ano, ou seja, dá mais ou menos 8 centavos por mês. Eu sei que você pode fazer muito mais do que isso. E lembre-se, quem fica na retaguarda, cuidando das bagagens, tem a mesma paga de quem está lá, travando uma batalha séria, falando de Jesus para as nações. Pai Santo, nos instrua a ter esse compromisso com missões, a ter esse compromisso financeiro. Eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo nessa semana nunca ouviram falar disso, mas eu quero dizer no nome soberano de Jesus, que as pessoas acordem e que elas se comprometam de enviar pelo menos mais de R$1 anualmente, pelo menos mais do que 8 centavos por mês, para missões transculturais. Em nome de Jesus, nos instrui, nos dê tua graça, a tua direção, a tua bênção a respeito disso. Que possamos receber entendimento espiritual, que não é correto nós gastarmos com tantas coisas e não lembrarmos de fazermos a nossa contribuição para que o Evangelho corra com rapidez, principalmente nos lugares que foram abandonados, nos lugares que estão fechados para o cristianismo. Abençoe aqueles que têm coragem de largar tudo e ir. E nós que ficamos na retaguarda, possamos ser fiéis também na nossa porção. Possamos entender que a paga é a mesma aos teus santos olhos. Tanto aqueles que estão na retaguarda com amor, com carinho, protegendo, ofertando e orando, para aqueles que largaram tudo e foram para outras nações, para outros alvos transculturais. Ensina-nos, conforme a tua misericórdia, que possamos nos desatar no mundo espiritual nessa semana e ter o entendimento de uma nova realidade que, quem sabe, muitos não compreendem. Eu te louvo por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.